Pessoal, mais uma resolução. Em uma classe de 12 alunos, um grupo de 5 será selecionado para uma viagem. De quantas maneiras distintas esse grupo poderá ser formado, sabendo que entre os 12 alunos, 2 são irmãos e só poderão viajar junto, ou juntos, né? Bom, então eu tenho uma classe, uma turma, que tem 12 alunos. Ok. 5 será selecionado para uma viagem. Então, desses 12, 5 vão para a viagem. Mas aí o que significa que nesses 12 alunos eu tenho o quê? Eu tenho 2 irmãos. E aqui está o problema. Porque esses 2 irmãos, eles viajam somente se forem juntos. Então, de quantas maneiras eu posso escolher o grupo que vai viajar? Então, a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho, na realidade, duas situações aí. Eu tenho a situação onde os irmãos vão na viagem. Então, vou botar assim, ó, irmãos vão, né? Irmãos viajam. E tem uma situação onde os irmãos não vão, ou os irmãos ficam. Então eles não participam dessa viagem. Então eu tenho aí duas situações: irmãos vão, irmãos, botei que não ficam, que burro, não vão. Agora sim. Então ou os irmãos vão ou os irmãos não vão. Então pensa comigo. Se os irmãos vão, olha só, tem que escolher 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Se os irmãos vão, eu já tenho 2 lugares ocupados. Então os irmãos vou chamar de irmão A, de, sei lá, de Antônio. E vou chamar o irmão segundo de B, de, sei lá, Bruno. Então aqui, se os irmãos vão, olha só, A e B já estão posicionados aqui. Então esses 2 lugares estão ocupados, eu não posso mais utilizar. Então na realidade me sobram quantas escolhas, ou quantos lugares para que eu possa escolher? 3 somente. Então eu vou escolher 3, olha só, nessa situação é escolher 3, porque 2 já estão escolhidos, que são os irmãos. Escolher 3 dentre quantos? Dentre 12? Não. Dentre 10. Por que dentre 10? Porque se os 2 já estão sentados aqui no carro, já estão ocupando os lugares, significa que somente 10 alunos ficam disponíveis para preencher esses outros 3 lugares. Então, na realidade, aqui ó, que está a minha resolução. É escolher 3 dentre 10. E aí, eu fico com aquela dúvida quanto à ordem. A ordem interessa ou não interessa? Bom, e tu pensa, cria uma situação hipotética. 3 pessoas, 3 alunos, por exemplo. Vamos colocar ali Carlos, Débora e Eduardo, para preencher eles outros 3 lugares. Então, se eu colocar Carlos, Débora e Eduardo, escolhi 3 alunos. Se eu colocar Débora, Carlos e Eduardo, são os mesmos 3 alunos. Então, significa que é a mesma escolha. Olha só. A pergunta é de quantas maneiras distintas esse grupo poderá ser formado. Então, o grupo CDE e o grupo DCE é o mesmo. Então, a ordem não altera. Se a ordem não altera, é porque continua o mesmo. Se continua o mesmo, é combinações. Então, aí eu tenho combinações de quantos elementos? De 3 para escolher 2. E aí, lembrando para ti a fórmula da combinação, CNP igual N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Está aqui a fórmula da situação de combinações, né, quando a ordem não interessa. E aí, não esquece que N é o total disponível e o P é o número de escolhidos. Então, nesse caso, o total 3. Não, o total não é 3. O total
é 10, né? Escolher 3 dentre 10. Deixa eu melhorar isso aqui. Escolher 3 dentre 10. Então, de 10, eu escolho 3. Ficou muito ruim isso, mas é escolher 3 entre 10, né? Então, de novo, por quê? Porque eu tenho 3 lugares a serem preenchidos e eu tenho 10 alunos disponíveis. Como a ordem desses 3 não interessa, combinações de 10, 3 a 3. E aí, aplicando a fórmula, o maior em cima, o total disponível, 10. O menor embaixo, 3 fatorial, e aqui do lado a diferença entre eles. 10 menos 3, 7 fatorial. Abro o 10 até o 7, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é o maior de baixo. 3 fatorial e aqui 7 fatorial. Cancelo 7 fatorial com 7 fatorial. E aí não dá para simplificar o 3 com 9, porque esse 3 aqui, porque 3 é fatorial. Então, antes de simplificar com 9, eu abro ele, ó, 3 vezes 2 vezes 1, ou 3 vezes 2. E agora sim eu posso simplificar o 3 com 9, que dá 3, e esse 2, por exemplo, com 8, que dá 4. E aí sobrou para mim 10 vezes 3 vezes 4, e isso é 120. Ou seja, eu tenho 120 formas de escolher o grupo na situação dos irmãos indo nessa viagem. Mas se os irmãos não vão, eu tenho aqui 5 lugares. Eu tenho 5 lugares disponíveis. Ninguém está ocupando esse lugar ainda. Só que os irmãos não vão. E eu tenho que ocupar 5 lugares. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escolher quantos alunos agora? Eu tenho que escolher 5. Claro, né? Porque tem 5 lugares disponíveis. E vou escolher 5 dentre quantos? 5 dentre 10. Por que 10? Porque os irmãos, se eles não vão, eles não podem entrar na lista dos possíveis escolhidos. Então eu descarto os 2 porque eles não vão. E dentre os 10 restantes, eu escolho então os 5 que irão. Então, mesmo raciocínio anterior, né? Combinações de 10, 5 a 5. E aí, aplicando a fórmula, 10 fatorial, 5 fatorial, a diferença 10 menos 5, 5 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7 vezes 6, vou até o 5, que é o maior de baixo, na realidade é igual, né? Aqui eu tenho 5 fatorial e 5 fatorial. Faço o cancelamento aí do 5 fatorial com 5 fatorial. E esse 5 aqui não dá para cortar direto com 10, porque ele não é 5, ele é 5 fatorial. Ele é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que não precisa manifestar o 1 nesse caso. E aí sim eu posso cortar, por exemplo, 5 com 10. Aqui é 5 vezes 2, 10, já corto o 10 direto. E aqui 4 com 8, que dá 2 vezes, e o 3 com 9, que dá 3 vezes. E aí resolvo o produto entre os que restaram. Restou 3 vezes 2 vezes 7 vezes 6. Isso vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7 vezes 6. Então isso é o mesmo que 6 vezes 6, 36 vezes 7. Fazendo um cantinho aqui, ó. 36 vezes 7. 6 vezes 7, 42, vão 4. 7 vezes 3, 21, 25, 252. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 120 situações onde os irmãos vão. 252 situações onde os irmãos não vão. E eu tenho que pensar, o que eu faço com esses dois números? Eu somo ou eu multiplico? Bom, pensa só. Essas situações, entre irmãos vão e irmãos não vão, eu tenho que pensar no conectivo que eu uso entre eles, a conjunção. A palavra que eu uso para definir essa situação. Então, olha só, os irmãos vão ou os irmãos não vão.
Então aqui eu tenho, ó, uma situação exclusiva. Ou os irmãos vão, ou os irmãos não vão. Quando é ou, tem aquela regrinha básica, né? Quando eu raciocino ou, eu somo os valores obtidos. Quando eu raciocino e, eu multiplico os valores obtidos. Então, nesse caso, como estou definindo que os irmãos vão ou os irmãos não vão, são duas situações diferentes, dissociadas, então eu tenho que somar os resultados. E aí, então, fazendo esta soma, 120 com mais 252. 2, aqui 7, aqui 3. 372. Aham. Letra E. Ok? Então espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.